Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Crimes de massacres podem ser incluídos no rol dos crimes hediondos. Um projeto de lei nesse sentido está em tramitação aqui no Senado. A proposta altera o Código Penal e especifica que matar pessoas indiscriminadamente em locais de grandes aglomerações como escolas, por exemplo, passa a ser crime hediondo com pena de até 40 anos de prisão. A gente vai conversar agora com o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, que é o relator dessa proposta. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E eu já começo perguntando ao senhor se essa proposta surgiu exatamente por conta do aumento do número de casos de violência nas escolas. Carla, esse ano nós tivemos já 3 ataques. Um em São Paulo, um em Santa Catarina e tivemos em Cambé, no Paraná, é uma cidade ali na região metropolitana de Londrina, há mais ou menos uma semana. Um indivíduo, a gente nunca fala o nome disso porque essas pessoas querem se tornar celebridades. Então a gente nunca deve divulgar o nome desses agressores. Ele invadiu a escola, supostamente para tirar um histórico escolar, era um ex-aluno, e ele assassinou o Luan e a Caroline, 2 adolescentes, de uma forma cruel, de uma forma desmotivada, supostamente por ter sofrido bullying, ninguém sabe se isso é verdade ou não, mas nada justifica. E antes, o senador Efraim havia apresentado esse projeto, que é o 1880, para a criação desse tipo penal. Veio para a minha relatoria e, diante desse último acontecimento, eu acelerei a apresentação do relatório e hoje está na CCJ aguardando a votação. Deve ser votado talvez até antes do recesso, já que existe uma certa urgência nessa temática. Pois é, quando a gente fala em massacre, a gente até estranha, né, senador, isso já não ser um crime hediondo. O que muda exatamente na tipificação penal? Porque, atualmente, como que é tipificado um crime desse? O que mudaria na prática? Qual é a cena O que eu fiz no relatório? O que é importante? Nós criamos um tipo penal qualificado de homicídio. É um novo parágrafo, artigo 121 do Código Penal. Ficou mais ou menos assim: matar mais de uma pessoa para obter repercussão social em aglomerações como escolas, aeroportos, rodoviárias. É um tipo penal específico. Propomos uma pena igual do latrocínio, de 20 a 30 anos, por vítima. Hoje, se uma pessoa cometer um homicídio, múltiplos homicídios, como por exemplo uma escola, já vai incorrer no artigo 121 como homicídio qualificado, mas a pena é menor. E nós entendemos a hora de criar um crime específico para aumentar a pena. Mas o principal objetivo é que nós colocamos um outro parágrafo dizendo que a realização de atos preparatórios inequívocos de um massacre também constitui crime, embora a pena um pouco menor. Porque qual que é a ideia de você criminalizar os atos preparatórios? É como na lei antiterrorismo. Existem atos que são tão graves que justifica você antecipar a consumação do delito para permitir a intervenção da polícia antes que o crime comece a ser tentado. Então, por exemplo, se a polícia descobre um plano de alguém para atacar uma dessas escolas e matar várias pessoas, isso desde logo passa a ser crime e a polícia pode intervir e prender. Não precisa esperar a pessoa ir até a escola com uma arma para começar a atirar nas pessoas. Então, a ideia é exatamente, o principal objetivo do projeto é você permitir a criminalização dos atos preparatórios. Fazendo um paralelo, né, com o terrorismo, vamos lembrar no ataque das Torres Gêmeas. Você não precisa esperar o avião decolar e ser direcionado aos prédios para intervir. Se a polícia tivesse ciência daquele acontecimento, ela já poderia prender os terroristas no momento em que ingressassem no aeroporto. Interessante o senhor falar isso, porque tem um dado aqui do Instituto Sou da Paz que identifica que pelo menos 20 dos ataques nos últimos, desde 2002, né, foram 25 ataques, em pelo menos 20, os autores, eles planejaram esses crimes nas escolas, né, com semanas e até meses. Então, punir esse ato preparatório também é importante porque isso está bem identificado, né, senador? Exatamente. Assim consegue sim evitar a tragédia. Então, se a polícia, monitorando, por exemplo, a internet, essas redes, essas dark webs, consegue identificar um plano, ou tem uma testemunha que informa, olha, meu vizinho me revelou que está planejando isso,
ou de qualquer maneira, se chega ao conhecimento da polícia, a polícia pode ir lá e realizar a prisão e a pessoa vai ser punida, independentemente de iniciar a execução do crime. Isso é fundamental. Nós também estamos ali propondo que a apologia e a instigação pública ao crime de massacre sejam apenados com 2 a 6 anos de prisão. Nós temos hoje no Código Penal, Carla, o crime de apologia e instigação pública a crime, mas as penas são extremamente modestas, com que na prática ninguém de fato acaba sendo punido por essa apologia e por essa instigação. Como essa conduta é tão grave, nós estamos criando tipos penais específicos com penas compatíveis com a gravidade desses crimes. Qual que é o objetivo? Evitar a disseminação, principalmente nas redes sociais, de qualquer espécie de apologia ou instigação a massacres e ao autor do massacre, porque também passa a ser crime a apologia do autor desses crimes de massacre, porque muitas vezes é o que essas pessoas querem. De uma maneira macabra, querem se tornar uma espécie de celebridade. E a legislação penal tem que reagir com rigor contra essa distorção. Senador, desde o início do ano, quando começaram também esses ataques, agora em 2023, o Senado começou a fazer várias audiências públicas das diversas comissões temáticas aqui da Casa. E um consenso que se tornou nessas audiências é que o combate a esse tipo de violência ele é multissetorial, Além da questão da segurança, tem a saúde mental dessas crianças também que precisa ser trabalhada, a atuação dos pais em casa, a atuação das instituições escolares e também o comportamento da imprensa e das redes sociais. Aí só fala da questão da apologia, mas as redes sociais também, elas acabam também sendo um lugar onde essas crianças, essas adolescentes procuram essas informações para cometerem esses crimes. Por onde o senhor acha que deveria começar esse combate à violência nas escolas? Há várias estratégias, e elas não são necessariamente autoexcludentes. Quando eu fui ministro da Justiça, lá em 2019, houve, infelizmente, também um caso de massacre numa escola de São Paulo, envolvendo crianças de tenra idade, foi uma tragédia humanitária. E, naquela época, eu me reuni, inclusive, com redes de televisão e de rádio, a BERT, por exemplo, e nós tentamos definir ali um protocolo voluntário para que jamais no noticiamento desses fatos fosse dada ênfase à figura do assassino, do criminoso, para evitar aquele efeito que a gente chama de efeito copycat, que é alguém que vê, olha, o fulano fez isso e se tornou uma celebridade, eu vou fazer também aquela celebridade do macabro. Então, nós tentamos trabalhar dessa maneira. E parece que deu certo. Esse ano, infelizmente, no primeiro massacre que houve em São Paulo, algumas redes fizeram uma exposição, a meu ver, excessiva relativamente ao agressor, programas especiais. Já nos seguintes, em Santa Catarina e neste agora em Cambé, aparentemente prenderam a lição e deixaram absolutamente relegado às sombras a figura do assassino, que esse é o protocolo correto. Agora, existem várias maneiras de trabalhar isso. Por exemplo, também fazer treinamento nas escolas, para como os professores ou os funcionários devem reagir em situações dessa espécie, mecanismos de segurança, de prevenção, câmeras, eventualmente até vigilância privada ou pública. Existe, porém, Carla, um limite, não se pode prevenir em absoluto a ocorrência desse tipo de incidente. O que tem que se fazer é tomar medidas para evitar que elas aconteçam. E caso aconteçam, reprimir severamente. Esse que é o objetivo do nosso PL 1880. Eu andei conversando com o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, que se sensibilizou em relação a essa temática e temos um compromisso de votar isso o mais rápido possível na CCJ. Então, logo tenhamos sessões deliberativas, acredito que será um dos projetos aos quais será dada prioridade. Senador, só para a gente finalizar, eu queria que o senhor comentasse um outro dado também do Instituto Sou da Paz, que fala que de 6 dos 11 ataques envolvendo armas de fogo, essas armas foram adquiridas pelos adolescentes nas suas próprias residências. Eu queria que o senhor comentasse isso é um fator preocupante, se isso pode ser atacado de alguma forma, e também, se possível, ao que o senhor atribui o aumento dessa violência nas escolas?
Olha, boa parte disso, na minha opinião, é esse efeito copycat. Por isso que é essencial jamais dar holofote a assassinos. Essas pessoas que cometeram esses crimes são pessoas que têm uma moral deturpada, são vilões, são pessoas que merecem não qualquer espécie de celebração, mas o esquecimento. Vamos celebrar pessoas como o Luan, como a Caroline, que foram as vítimas desse caso aqui em Cambé. Vamos celebrar os familiares, vamos honrar, né, aqueles que foram atingidos pelo crime, mas jamais os assassinos. Então a imprensa e as próprias redes sociais nesse ponto têm um papel fundamental. E aqui não se trata de cercear a liberdade de imprensa, não se trata de cercear a liberdade de expressão. Não deve ser essa a estratégia. Eu, por exemplo, sou contra esse projeto das fake news, acho que ele está mal desenhado. Agora, jamais a gente vai admitir que a imprensa ou as redes sociais instigam as pessoas a cometer crimes de massacre em escolas, ou celebrar a figura desses assassinos, né, mórbidos, como foi, por exemplo, nesse caso. Então, uma estratégia é essa. A questão das armas é uma questão mais ampla, e às vezes a gente tem que tentar evitar um pouco que um debate contamine o outro. Não há nenhuma dúvida do nosso repúdio e de qualquer espécie de dúvida quanto à necessidade de prevenir esses ataques em escolas ou aglomerações urbanas. Em relação à questão das armas, existem diversas nuances. E, claro, o controle das armas é importante, sim, embora também tenha que respeitar o direito daquelas pessoas que se sentem mais seguras tendo uma posse de uma arma em casa. Tem que encontrar um equilíbrio entre essas duas situações. Mas o que a gente vê, muitas vezes, como foi o caso até desse ano, tivemos massacres realizados com arma de fogo, mas também tivemos massacres sendo utilizados com arma branca, como foi o caso de Santa Catarina. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa Argumento, e volte outras vezes. Foi um prazer, Carla. Muito obrigado. E vamos lutar pela aprovação desse projeto 1880.